Bom, pessoal, estamos de volta e agora a gente vai falar de algoritmos um pouquinho mais complexos. Algoritmos construídos em cima de estruturas de programação que te ajudam a construir lógicas que simulam algumas decisões. Então vamos lá. Essas decisões são decisões simples, baseadas em algum critério pré-definido. Diferente de aprendizado de máquina ou coisas mais sofisticadas que vocês vão aprender lá na frente, essas estruturas de programação aqui, elas te ajudam a tomar decisões simples quando você tem a regra de decisão pré-definida. Então, por exemplo, executar ou não executar um determinado tipo de ação. Em geral, eu não executo todas as linhas de um programa quando eu estou executando ele. O programa ele tem vários fluxos ou caminhos possíveis por onde o usuário pode passar, dependendo das ações que ele vai fazendo durante o uso do programa. E essa decisão de qual trecho de código vai ser executado é decidida a partir de estruturas de decisão. É como se eu estivesse indo para algum lugar e a cada esquina que eu chegasse, eu tivesse que decidir se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu vou para frente. Então, esse é o princípio que vai reger agora nossos algoritmos. Vou definir uma regra que vai me dizer qual caminho eu devo seguir. E essa regra é uma condição. Uma condição do ponto de vista computacional é uma expressão lógica, é uma expressão que retorna verdadeiro ou falso. Então você avalia uma determinada condição para saber se o resultado dela vai ser verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, você executa uma ação, se for falso, você executa outra. Como é que essas decisões elas são tomadas? Elas são tomadas baseadas em comparação. Então você vai comparar duas coisas. Então eu posso comparar se duas coisas são iguais, se uma coisa é maior do que a outra. E quando eu falo coisa, aqui eu estou falando de variável. Eu vou comparar uma variável com um valor. Então, se o valor dessa variável for igual a 10, eu faço uma ação. Se não for, eu faço outra. Se o valor dessa variável for maior do que um determinado número, ou se for menor do que um determinado número, então é assim que a gente vai fazer. É importante, quando a gente está aprendendo a programar, memorizar quais são os operadores relacionais que existem dentro da linguagem que a gente está. Dentro do Python, os operadores são esses aí. Eu tenho o igual igual, que vai comparar se dois valores são iguais, maior que e menor que, para saber se o valor é maior ou menor, maior que, maior igual ou menor igual, e exclamação igual, que vai me ajudar a ter certeza de que dois valores são realmente diferentes. Veja, isso é importante porque a gente vai estar trabalhando em cima de variáveis e o valor de uma variável ele pode mudar no decorrer da execução do programa. Então isso é muito importante. Então tá aí uma tabelinha que vocês devem memorizar, a tabela de operadores relacionais, que vai ser muito útil para vocês. Obviamente, isso é o tipo de coisa que vocês vão memorizar com o tempo. Minha sugestão é coloca isso próximo, anotado em algum pedaço de papel quando você estiver programando, que aí com o tempo você vai consultando ali e daqui a uns dias você não precisa mais fazer consulta nenhuma. Daqui um exemplo simples de algoritmo que toma uma decisão. Então, eu tenho aqui um algoritmo que lê dois números, então o usuário vai digitar dois números, e aí ele vai verificar o seguinte, se o A for maior do que B, ele imprime. O primeiro número é o maior. Se B for maior do que A, ele vai imprimir o segundo número é o maior. Por que eu comparo A e B? Porque eu não sei o valor que o usuário vai digitar aqui em cima. E esse valor vai ser guardado dentro dessas variáveis. Então, na minha comparação, eu vou usar as variáveis. Vamos ver isso funcionando. Agora, eu vou programar utilizando um outro editor de texto que é o PyCharm. Nos primeiros exemplos eu usei o VS Code, né? Decisão. Então vamos lá. Vou botar aqui A e B, né? A
vai receber int, input, e aqui eu vou colocar digite um número. E aqui embaixo vou colocar digite outro número. E aqui embaixo eu vou armazenar em uma outra variável, que é a variável b. Pronto. Agora eu faço a primeira comparação, né? Se A for maior do que B, 2 pontos. Isso aqui encerra meu critério, minha decisão. E agora, logo embaixo, eu vou colocar o comando que vai ser executado se essa expressão aqui for avaliada como verdadeira. Então, se o usuário digitar um valor para A que seja maior do que o valor que ele digitar para B, isso aqui vai ser executado. O que vai ser executado nesse caso? Print A, o valor de A é maior que B. E eu vou fazer uma outra condição aqui. Que é para quando B for maior do que A. Vou colocar aqui o valor de B é maior do que o valor de A. Então, vou chegar aqui, ó. Opa. Executei. Vou digitar 10. Vai ser o valor de A. 12 é o valor de B. E aí ele imprimiu, ó. Então, ó, digite o valor. Vou botar aqui, ó. Digite A. Digite B. Fica melhor, né? Vou fazer de novo. Digite A. 10. Digite B. 3. Nesse caso, o valor de A é maior. Agora, se eu colocar igual. A igual a 10. B igual a 10. Ele não imprimiu nada. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma condição aqui para checar se o valor de A e B são iguais. Então, vou checar aqui, ó. Se A igual a B, print os valores são iguais. Vamos agora checar agora. 10. 10. Pronto. Veja, aqui eu estou criando decisões simples. Então, aqui é uma decisão, aqui é outra decisão e aqui é outra decisão. Dessa forma, essas 3 decisões são decisões independentes. Essa aqui vai ser avaliada primeiro, essa vai ser avaliada em seguida e essa em seguida, de forma independente. Uma coisa que a gente vai ver depois é uma forma mais inteligente de estruturar essas condições aqui. Então é isso. Vamos para o próximo exemplo aqui. Uma decisão sempre é baseada em um valor manipulado pelo sistema. Então, assim, o que você vai fazer é fazer uma comparação baseada em algum valor que o seu sistema está manipulando. Em boa parte das vezes, a decisão é tomada a partir de dados informados pelo usuário. Por exemplo, nesse caso aí, a gente está comparando A com B. Uma coisa que é importante é você ter cuidado com 2 pontos e com os espaçamentos. Sempre depois do final da linha que você colocou o if, você encerra essa linha com 2 pontos. O comando que vai ser avaliado, se essa decisão aqui for verdadeira, ele tem que ter um espaçamento um pouco para frente. Esse espaçamento aqui, ou que a gente chama de indentação, ele deve ser colocado para eu indicar que esse comando print ele está dentro do if. Então
Então, se ele está dentro do if, significa que ele só vai ser executado se essa decisão aqui for verdadeira. Então, é muito importante você ter cuidado com esse tipo de coisa, porque isso causa muito erro no começo do uso do Python. Para algumas linguagens de programação, esse bloco de código ele é delimitado por chaves. Abre chave, fecha chave. Então, teria, no caso do Java, eu abriria uma chave aqui e fecharia ela logo em seguida. Mas no caso do Python, ele trabalha como para definição de blocos de código com espaçamento. A indentação ela é muito importante no Python e ela pode fazer teu programa ou não funcionar ou funcionar da forma que você não gostaria, se você não usar de forma correta. Tem uma outra estrutura de decisão que é um if com um else. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Ó? Se eu pegar esse mesmo programa que a gente tem, eu poderia colocar o seguinte, ó. Vamos refazer aqui. Se A não é maior do que B, eu vou fazer o seguinte, ó. If else o valor, eu vou fazer assim, o valor de A não é maior que B. Então, o que que acontece nesse caso aqui? Ele vai avaliar essa expressão. Essa expressão ela vai ser avaliada, se ela for avaliada como verdadeira, ele vai executar esse código. Se ela for avaliada como falsa, ele vai executar esse código de baixo. Vamos ver aqui, ó. O valor de A é 10. O valor de B é 10. O valor de A não é maior que B. Vou botar aqui, ó. 40, 10. O valor de A é maior do que B. Agora, se eu colocar aqui, ó, 40, 50. O valor de A também não é maior do que B. Então, é uma outra forma de usar comando de decisão, onde eu tenho duas ações que dependem da mesma condição. Então, eu tenho duas ações que dependem da mesma condição. Se essa condição for verdadeira, ele executa o primeiro comando aqui, o primeiro bloco de comandos. Se essa decisão for falsa, ele vai cair aqui para o segundo bloco de comandos. Então, são duas ações que dependem da mesma condição. Uma ação para quando essa condição for verdadeira, outra ação para quando essa condição for falsa. Então, é um outro uso aí do if, de if. Aqui, ó. Aqui eu estou usando outro exemplo, que é a idade de um carro. Quantos anos tem um carro? Se o carro for menor do que 3, menor ou igual a 3 anos, ele é considerado como novo. Se não, ele é um carro velho. Então, é a mesma condição que tem duas ações aqui. Para resolver o algoritmo anterior, sem o uso do else, seria necessário algo parecido com isso. Então, esse cara aqui e esse cara aqui, eles executam do mesmo jeito. Só que esse aqui eu tenho mais trabalho, tenho que escrever duas condições e tal. Como esses dois são dependentes da mesma condição, não precisa eu escrever dessa forma. Eu acho que esse primeiro modelo aqui é até mais simples. Outra coisa que você pode fazer nas decisões são operadores lógicos, quando eu tenho que conectar duas condições. Então, eu tenho duas condições, eu quero saber, ó, quando essas duas coisas aqui forem verdadeiras, eu quero que execute essa ação. Ou quando essas duas coisas aqui forem falsas, eu quero que execute essa ação. Então, o que que eu faço? Eu combino comparações utilizando operadores lógicos. Então, esses operadores lógicos estão presentes praticamente na maioria das linguagens de programação e eles estão aqui
no nosso caso? Que operadores lógicos são esses? Estou falando do AND, do OR e do NOT. Nesse caso aqui, ó, se a condição 1 e a condição 2 forem verdadeiras, faça isso. Se não, faça aquilo outro. Então aqui a gente tem o que a gente chama de tabela verdade. Como é que duas condições elas são avaliadas como... Porque assim, o que, que o computador vai fazer? Ele vai pegar essa condição e vai avaliar para um resultado final que é verdadeiro ou falso. Então como é que ele avalia? Se a primeira condição for falsa e a segunda for falsa, o resultado final aqui é falso. Então ele executa esse de baixo. Se a primeira condição for verdadeira e a segunda for falsa, ele vai avaliar o resultado final como falso. Então, nesse caso, se a primeira condição for verdadeira e a segunda for falsa, ele vai executar essa parte aqui de baixo. Se a primeira condição for falsa e a segunda verdadeira, vai ser falsa. Aí, para resumir tudo, quando é que ele vai executar esse primeiro comando aqui, esse faça alguma coisa? Ele vai executar isso aqui, nesse caso, somente se as duas condições forem verdadeiras. Em qualquer outra situação, vai cair aqui embaixo. Então, para executar esse primeiro comando só é executado quando as duas condições são verdadeiras. É assim que funciona o operador AND. A gente tem um outro operador que é o OR. Então, quando é que o OR ele vai ser avaliado como verdadeiro? Uma condição com OR é avaliada como verdadeiro quando pelo menos um dos relacionamentos lógicos da condição for verdadeiro. Então, nesse caso aqui, ó, a única situação onde o else vai ser executado é se as duas condições forem falsas. Em qualquer outra situação vai ser avaliado para verdadeiro, ou seja, em qualquer outra situação vai ser executado esse comando aqui de cima. Vamos fazer um teste aqui. Vamos desenvolver aqui um programa que leia dois números. Então, a ideia aqui é fazer o seguinte. Desenvolver um programa. Deixa eu abrir logo aqui o editor. Já colocar aqui. Decisão 2. Que leia um valor numérico inteiro e faça a apresentação desse valor caso seja divisível por 4 e por 5. Vamos lá. Vou ler um número inteiro aqui em só aqui o layout do meu teclado. Agora sim. Digite um número. Aí ele quer saber o seguinte. Se o número é divisível por 4 e por 5. Quando é que um número é divisível por 5? Quando o resto da divisão desse número por 5 é zero. Quando é que um número é divisível por 4? Quando o resto da divisão desse número é igual a zero. Como é que eu sei isso? Como é que eu vou fazer isso? Se eu voltar aqui... Eita, não é nesse não. Lá na tabelinha onde a gente tinha... Eu vou abrir agora. Esse cara aqui, ó. A gente viu anteriormente essa tabelinha. E nessa tabelinha aqui eu tenho um comando que me diz o resto da divisão. De um número por outro. Então, como é que eu vou avaliar isso aqui, ó? Vou fazer isso, vou fazer essa comparação utilizando aqui o terminal. Vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, 20.
porcentagem 5. Vou dar um Enter. Ele me retorna 0. Por quê? Quando eu divido 20 dividido por 5, dá 4 e o resto é 0. Agora, se eu botar 21, o resto é 21 dividido por 5 é 4, sobra 1. 22 dividido por 5 é 4, sobra 2. 23 dividido por 5 é 4, mas sobra 3 como resto. E 24 dividido por 5 dá 4, sobra... 24 dividido por 5 dá 4, sobra 5. Quer dizer... Até eu me enrolei agora, mas vamos lá. 24 dividido por 5 dá 4 e sobra 4. Agora, se eu botar aqui, ó, 25, ele já é divisível por 5, porque dá um número 0 de resto, né? Então, assim, veja que os números divisíveis por 5 são sempre avaliados com o resto 0. Então, vou usar esse operador aqui para saber se o número é divisível ou não por outro. Como é que nós vamos avaliar isso no nosso programa? Então, vou fazer o seguinte. Se n porcentagem 4 é igual a 0, end n porcentagem 5, vou botar um espaçozinho aqui, vai ficar melhor, é igual a 0. Então, o que que diz lá no... O que que diz aqui na nossa questãozinha? Não sendo divisível por 4 e 5, o programa deve apresentar a mensagem: valor não é divisível por 4 e 5. Vou dar um print aqui. Else. Olha só. Aqui, ó. Vamos pegar aqui um número que seja por 4 e 5. 20. 20 é divisível por 4 e 5. Agora deixa eu pegar... Acho que 30 não é. Não é divisível por 4 e 5. 30 é divisível por 5, mas não é divisível por 4. Então, como ele não é divisível por 4, isso só vai ser avaliado como verdadeiro se for... como é que eu posso dizer? Se as duas condições forem verdadeiras. Vamos testar isso aqui, ó. Eu vou separar aqui. Vou tentar executar agora. Pronto. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou fazer linha a linha a execução desse comando, desse programa. Então, eu vou colocar aqui, ó. Permitir. Vou botar aqui.
divisível por 4